Oi pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, onde o tema de hoje vai ser componentes utilizados em automação e controle de processos. Então, os componentes elétricos utilizados nos circuitos, eles normalmente são distribuídos em três categorias. O que nós chamamos elementos de entrada de sinais, elementos de processamento de sinais e os elementos de saída de sinais. Em automação, toda vez que a gente trabalhar com CLPs, que são controladores lógicos programáveis, esses elementos de processamento de sinais não vão existir fisicamente, ou seja, eles são elementos virtuais. A gente vai fazê-los através de linhas de programa. Então, a gente consegue reduzir o número de componentes quando a gente utiliza um CLP. Os elementos de entrada de sinais são também chamados de sensores. Os sensores fornecem os dados de entrada para os sistemas de controle e têm diferentes formatos. Sensores discretos, que a gente chama de sensores digitais, eles indicam a presença ou a ausência de um objeto ou a posição de um atuador. Os sensores analógicos são usados para detectar um valor de pressão, uma determinada posição, ou muitos outros fenômenos físicos que podem ser descritos numericamente. Por exemplo, um valor de temperatura, um valor de umidade. Sensores discretos. Os sensores discretos são digitais e fornecem um sinal de liga ou desliga. Normalmente a gente chama de on ou off. Botoeiras. As botoeiras são chaves elétricas acionadas manualmente, que apresentam geralmente um contato aberto e outro fechado. De acordo com o tipo de sinal a ser enviado ao comando elétrico, as botoeiras são caracterizadas como pulsadoras ou com trava. As botoeiras pulsadoras, ou também chamadas botão pulsantes, invertem seus contatos mediante o acionamento de um botão e, devido à ação de uma mola, eles retornam à posição inicial quando cessa o acionamento. Então, aqui, se a gente observar a figura, primeiro nós temos a simbologia. Então, neste caso específico, este botão ele tem dois contatos, um aberto e um fechado. E aí existe um triangulinho apontando para fora. Significa o quê? Quando a gente empurrar com o dedo, ele fecha. Quando a gente tira o dedo, ele volta a abrir. E o fechado abre e volta a fechar. O formato que ele é construído é uma proteção aqui. O acionamento só ocorre se você enfiar o dedo aqui e empurrar lá para dentro. Então isso evita acionamentos acidentais. As botoeiras com trava também invertem seus contatos mediante o acionamento de um botão. Entretanto, ao contrário dos botões pulsantes, elas permanecem acionadas e travadas mesmo depois de cessado o acionamento. Então aqui está um exemplo de um botão com trava. Simbologia é quase igual, mas aí tem um cortezinho aqui para dizendo que existe uma trava, né? Então a gente gira para um lado, ele muda os contatos. Volta à posição inicial, ele volta à posição original dos contatos. Outro tipo de botoeira com trava muito usada é o chamado botão de emergência, para desligar circuito de comando em momentos críticos. É chamado botão cogumelo. Então ele tem esse nome porque ele lembra um cogumelo, né? E o acionamento dele é um pouco diferente. Então, para você acionar, basta você apertar, bater com a mão. E para você desacionar, você deve girá-lo no sentido horário. Então a simbologia é a mesma, não deixa de ser um botão com trava, né? Então, aqui também, só como curiosidade, né? A numeração dos contatos ela é padronizada por norma, tá? Então todo contato fechado termina em 1 e 2. E todo contato aberto termina em 3 e 4. Chaves fins de curso. As chaves fins de curso, assim como as botoeiras, são comutadores elétricos de entrada de sinais, só que acionados mecanicamente. São geralmente posicionadas no decorrer do percurso de cabeçotes móveis de máquinas e equipamentos industriais, bem como na haste de cilindros hidráulicos e ou pneumáticos. Início e fim de curso de cilindros é muito utilizado. O acionamento de uma chave fim de curso pode ser efetuado por meio de um rolete mecânico ou de um rolete escamoteável, também conhecido como gatilho. Então aqui a gente tem uma ilustração de um rolete, né? Normalmente ele aciona aqui, empurra um pino e muda o estado dos contatos.
Quando cessa o acionamento, ele volta ao estado natural. A simbologia de rolete é uma bolinha com um ponto no meio, né? Aqui também tem um triangulinho para indicar que quando cessa o acionamento ele volta ao estado natural, né? Aqui temos um rolete mecânico. Esse daqui ele é um contato comutador que a gente chama, né? Ele tem um comum, e aí o fechado recebe a numeração 12 e o aberto recebe o final 4. Observe que o acionamento deve ser sempre no sentido de esticar a haste e nunca ao contrário. Então esse tipo de rolete deve ser acionado da esquerda para a direita, nunca ao contrário. Aqui temos um outro rolete, neste caso aqui, este pode ser acionado de qualquer posição, né? Tanto da esquerda como para a direita. Existe um tipo especial de rolete que ele é acionado somente num sentido de direção, e aí ele é denominado de gatilhos. Então, no caso, ele tem uma articulação mecânica aqui, que se você vier nesse sentido de esticar a haste, ele empurra e aciona o gatilho. E no sentido contrário, ele dobra e não aciona a chave. A indicação dele é duas bolinhas para dizer que tem uma articulação mecânica aqui, né? Certo? E aí a gente indica o sentido de acionamento dele. Sensores de proximidade. Os sensores de proximidade, assim como as chaves fins de curso, são elementos emissores de sinais, também posicionados no finais de máquinas, em hastes de cilindro. O acionamento desses sensores não depende de contato físico com as partes móveis dos equipamentos, e aí aumenta muito a vida útil dessas peças. Basta apenas que elas se aproximem dos sensores a uma certa distância que o sensor vai detectar. Os sensores de proximidade, eles normalmente possuem dois cabos para alimentação elétrica e um terceiro cabo que é o indicador do nível de saída. Então, quando ele tem alguma presença de objeto, ele põe uma tensão na saída, ou quando não tem, ele deixa a tensão em zero. Aqui nós temos observar um detalhe importante. Devido principalmente à baixa corrente do sinal, não podemos utilizar esses sensores para energizar diretamente bobinas de solenoides ou componentes que exijam uma certa corrente. Então, toda vez que a gente for trabalhar com sensores de proximidade, nós devemos obrigatoriamente acionar bobinas de relés auxiliares e utilizar os contatos desses relés para acionar os componentes de maior potência. Por exemplo, uma solenoide, um motor ou outra componente que exige uma maior corrente. Sensor indutivo. Este sensor de proximidade incorpora uma bobina eletromagnética que é usada para detectar a presença de um objeto metálico. Esse tipo de sensor ignora a presença de objetos não metálicos. Os sensores de proximidade são capazes de detectar apenas materiais metálicos e a distância oscila de 0 a 5 milímetros. Então são distâncias bem próximas para a detecção. E aí vai depender também do tamanho do material e das características dos fabricantes. Aqui está a simbologia dele. Então é um quadradinho que tem a indicação mais e menos, é onde a gente vai ligar a alimentação, e o cabo de saída. Aqui a gente tem um losangolinho com duas barras paralelas. Toda vez que aparecer este símbolo, significa que é um sensor de proximidade. E aqui vem o desenho dizendo o tipo de sensor. No caso, se tiver uma bobininha, é um sensor indutivo. Qual é o princípio de funcionamento? Aqui dentro a gente vai ter um circuitinho oscilador formado por uma bobina, um capacitor e um transistor para amplificar sinal. Quando o objeto se aproxima, ele altera as características desse oscilador, alterando o campo magnético, fazendo com que o nível da tensão desse oscilador varie, detectando a presença do objeto e mandando uma tensão na saída do sensor. Então aqui está a foto de um sensor indutivo. Aqui existem porcas para a gente ajustar a posição dele em função de onde vai passar os objetos, né? Uma característica é que ele substitui com muitas vantagens as chaves fins de curso, porque não tem desgaste mecânico. Ele pode ser utilizado para detecção de queimes, que são essas protuberâncias,
Então, às vezes está girando em alta velocidade, ele consegue fazer as detecções por ser um componente eletrônico. Ele pode ser usado para detecção de dentes, pode ser usado para contagem de peças se elas forem metálicas, pode ser usado para um controle de comportas. Então o nível da água vai subindo, vai elevando, for feito com um sistema com metal, ele pode detectar. Sensor capacitivo. Peças não metálicas, normalmente a gente utiliza um sensor capacitivo. A detecção é da peça que se aproxima do sensor e ele altera a constante dielétrica, que é o material isolante do material. Qual é o princípio de funcionamento? Também existe um oscilador formado por um capacitor, uma bobininha e um circuito para amplificação do sinal. A simbologia é basicamente a mesma, né? Então ele tem aqui uma indicação de que é um sensor de proximidade, alimentação, saída. A diferenciação é que agora vem um símbolozinho aqui de um capacitor, dizendo que é um sensor capacitivo. Então na construção, o capacitor normalmente ele é construído com placas paralelas, mas neste caso específico ele vai ser construído com placas metálicas uma ao lado da outra, na face sensora do sensor. A parte externa, o dielétrico vai ser o próprio ar. Então quando o material aproxima-se dessa face sensora, o campo elétrico vai ser alterado e aí vai alterar a tensão do oscilador, indicando que há presença de material. Esta variação é convertida em sinal contínuo com valor padrão no estágio de saída, né? Então normalmente ele tem um valor padrão que você vai ajustar e aí conforme altera as características do material que se aproxima, ele detecta. Sensores capacitivos, então eles são mais versáteis que indutivos porque ele detecta qualquer tipo de material, porém ele tem uma característica que ele pode ser acionado de forma indevida. Por exemplo, se passar uma mosca na frente do sensor, ele vai detectar. Então, independendo do processo, precisa ser feita uma análise da sua utilização. Então, aqui está um sensor capacitivo, da mesma forma permite o ajuste para o alcance. Algumas aplicações. Ele pode ser usado para controle de nível, então você consegue fazer o ajuste para que ele não detecte o invólucro onde está o líquido, e ele só detecte se mudar com o líquido a característica isolante do capacitor. É muito usado em cervejarias. Ele pode ser usado para detecção em rompimento de fio, então se o fio for rompido ele detecta. Em tecelagens. Pode ser usado para perceber se houve uma ruptura de esteira. Pode ser usado para controle de nível de garrafas, tensão em esteiras. Pode ser usado para contagem de peças. Eles são semelhantes aos indutivos, porém a característica diferencial é que ele usa um campo eletrostático em vez de campo magnético e ele detecta qualquer tipo de material. Por exemplo, vidro, líquido, papel, né, qualquer tipo de material. Sensor magnético. O sensor magnético ele possui uma bobininha que emite um sinal formando um campo magnético. A magnitude da corrente induzida ela é alterada em função do objeto que vai se aproximar. O que vai diferenciar um sensor magnético de um sensor indutivo é que o material ele precisa ser ferromagnético. O que significa isso? Ele não pode ser só metal, ele tem que ser um metal ferromagnético. Como é que a gente sabe quando um metal ele é ferromagnético? Se ele for atraído por um ímã. Por exemplo, alumínio não é atraído por ímã, ele é metal, mas ele não é ferromagnético. Então, um sensor indutivo vai detectar o alumínio, mas um sensor magnético não vai fazer a detecção de alumínio. Aqui a simbologia dele, sensor de proximidade. Aí aqui é um sensor de acoplamento, porque normalmente ele é utilizado em cilindros com camisa de alumínio. Então aqui está ele posicionado num cilindro. Então aqui a camisa é de alumínio e dentro
do cilindro, no êmbolo, existe um material ferromagnético. Aqui tem uma outra ilustração, né? Então aqui está o sensor e aqui no êmbolo é posto um material ferromagnético. Então o cilindro vai andando, se ele perceber que o êmbolo atingiu aqui, ele detecta. Normalmente para início e final de curso. Sensores fotoelétricos. São sensores ópticos, eles emitem uma fonte de luz, normalmente infravermelho, que a gente não consegue visualizar. E aí ele tem normalmente um emissor e um receptor. O emissor é uma fonte de luz e o receptor a gente chama de fotocélula. Caso o material desvie, absorva ou reflita esta luz, um sinal elétrico é gerado, comparando com valores pré-estabelecidos, e aí ele vai detectar o material. A simbologia é a mesma, também é um sensor de proximidade, porém aqui um diodozinho emissor de luz para dizer que ele é óptico. Qual é o princípio de funcionamento? Então ele na transmissão e recepção de luz infravermelha, e que vai ser interrompida por um objeto a ser detectado ou refletida. Os fotoelétricos são compostos por dois circuitos básicos, um responsável pela emissão de feixe de luz, que é o transmissor, e o outro para recepção, que é denominado receptor. Então aqui a gente tem o transmissor de luz, aí ele emite pulsos numa certa frequência. O feixe de luz a ser emitido pelo fotodiodo com alta potência e curta duração, ou seja, ele tem pulsos numa frequência bem alta, é para evitar que o receptor confunda a luz emitida pelo transmissor com uma iluminação ambiente. O receptor é composto por um fototransistor sensível à luz, que em conjunto com um filtro sintonizado na mesma frequência de pulsação dos flashes do transmissor, faz com que o receptor compreenda somente a luz vinda do transmissor. Existem três sensores mais comuns, que a gente chama de sistema por barreira, sistema por difusão ou sistema refletivo. Sistema por barreira, também chamado de sistema transmissivo. O transmissor e o receptor estão em unidades distintas e devem ser dispostos um em frente ao outro, de modo que o receptor possa constantemente receber a luz do transmissor. O acionamento da saída vai ocorrer quando o objeto a ser detectado interromper este feixe de luz. Este sensor conta com a vantagem de poder detectar longas distâncias, dependendo das características. Para isso, os sensores devem estar bem alinhados. Então aqui a gente tem um emissor e um transmissor, e quando o objeto interromper o feixe, ele vai detectar e emitir um sinal na saída. Um dado desses sensores é o que nós chamamos de distância sensora nominal. Então, a distância sensora nominal no sistema por barreira é sempre a maior distância entre o transmissor e o receptor que ainda consegue detectar objetos. Ou seja, distâncias menores ele vai sempre detectar. Nós só não podemos colocar distâncias maiores do que a especificada pelo fabricante. Também temos que observar as dimensões mínimas do objeto. Quando o objeto possui dimensões menores que as mínimas recomendadas, o feixe de luz vai contornar o objeto, atingindo o receptor, e aí não vai conseguir acionar e acusar a presença do objeto. Então aí tem que se procurar sensores com distâncias sensoras menores para poder permitir essa detecção. Sistema por difusão, também chamado fotossensor. Neste sistema, o transmissor e o receptor eles são montados na mesma unidade, sendo que o acionamento da saída ocorre quando o objeto a ser detectado entra na região de sensibilidade e reflete para o receptor o feixe de luz que está sendo emitido pelo transmissor. A luz gerada na forma difusa, por isso é o nome de sistema por difusão, é retornada ao receptor quando encontra o objeto que a reflita. As distâncias são em médias até 36 centímetros e algumas características do objeto podem causar dificuldade
ou até mesmo não serem detectadas, como cores escuras, superfícies rugosas, objetos muito pequenos. Então, como ele trabalha refletindo, tem que se observar as características do material a ser detectado. Então, aqui nós temos o emissor e o transmissor num único componente. O transmissor só vai perceber o sinal de volta se alguma coisa aqui refletir o sinal. Chegou um objeto, ele reflete o sinal e detecta. O terceiro sistema é o que a gente chama de sistema refletivo. Ele também apresenta os transmissor e o receptor em uma mesma unidade. O feixe de luz ele chega ao receptor refletido por um espelho prismático. Então, neste caso, a gente sempre vai utilizar um espelho prismático e o sinal vai ficar sempre de volta sendo detectado. O objeto ele tem que interromper essa barreira de luz para ser detectado e vai depender das características do espelho refletor. A vantagem de se usar o sistema com espelhos prismáticos é que a gente consegue aumentar bastante a distância de detecção. Então, eles podem ser usados até para 4,5 metros. Então, aqui, diferente do difuso, nós temos o transmissor e o receptor, e enquanto ele está recebendo o sinal de volta, ele não detecta, ele não emite sinal. E aí, quando um objeto interromper esse sinal que está sendo devolvido, ele detecta e acusa a presença de algum objeto. Então, aqui nós temos um sensor fotorrefletivo, permite o ajuste também aqui através de porcas, né? E o espelho estaria lá na frente e o sinal fica sendo detectado o tempo todo. Bom, temos também pressostatos. Pressostatos, também conhecidos como sensores de pressão, são chaves elétricas acionadas por um piloto hidráulico ou pneumático. São montadas em linhas de pressão e, se houver um acréscimo, ele vai detectar isso invertendo os contatos associados ao pressostato. Ele tem uma mola de reposição, onde você vai fazer o ajuste para a pressão que você deseja. Então, você vai fazer o ajuste para uma certa pressão, que você quer que ele detecte somente pressões acima de um certo valor. Também é conhecido como um conversor pneumático eletrônico. Ele pode trabalhar com pressostato ou vacostato. Então, P1 e P2, a mola de ajuste para regulagem e alimentação. Os dados técnicos aqui, né? Então, se a gente utilizar a entrada P1, ele vai trabalhar como um pressostato. Se utilizar a entrada P2, ele trabalha como um vacostato. E se a gente quiser, a gente pode medir uma diferença de pressão entre P1 e P2. Aí ele trabalha como pressão diferencial. Como o pressostato ele consegue detectar de 0,25 até 8 bar, como vacostato de menos 0,2 a menos 0,8 bar, e como pressostato diferencial, ele pode detectar de menos 0,95 até 8 bar. Tensão de operação, né? 424 volts. Aqui a frequência é 70 Hz. Toda vez que aparecer frequência, o que significa? Quantas vezes ele consegue fazer a detecção por segundo. Ou seja, neste caso, ele consegue detectar até 70 variações de pressão no período de 1 segundo. Encerramos então aqui a nossa videoaula, onde mostramos alguns componentes que são chamados sensores de entrada de sinais. E vai ser importante para a gente poder começar a desenvolver a parte de automação, tanto com utilização de CLPs, como com circuitos discretos. Espero vê-los numa próxima. Até mais!